Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. O assunto de hoje é: o seu condomínio está preparado para a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados? Está? Vamos saber agora com os nossos convidados. Dois convidados especiais, a doutora Lucimara Aparecida Maim, advogada, consultora jurídica na área de inovação e proteção de dados. Seja muito bem-vindo ao programa. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. E o síndico profissional Ricardo Montu, recém-certificado, síndico 5 estrelas, parabéns, faz parte do 7%. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Legal. Muito obrigado pelo convite, Ricardo. É um prazer estar aqui. O prazer é nosso. Doutora, primeiro, o que é essa tão falada Lei de Proteção de Dados? Então vamos lá, Ricardo. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ela veio para colocar uma ordem, né, nessa desordem da sociedade da informação. Então, a partir do momento que a gente começou a usar dados, tanto no modo analógico, porque a gente ainda usa papel, né, mas agora no mundo virtual ele se tornou muito abundante. Então, o dado, ele é o novo petróleo. Só que ele usado de forma incorreta, ele pode prejudicar as pessoas. Deixa eu fazer uma vírgula que eu queria fazer nesse seu assunto. Você falou do novo petróleo, e realmente é um novo petróleo, é o que mais vale comercialmente hoje. Tanto que você vê empresas como Google, empresas como Facebook, e hoje tem até uma discussão, tem até um filme muito visto atualmente, que é sobre as mídias sociais, como que ela manipula a vida das pessoas. O dilema das redes. O dilema das redes. Então a importância, quando você falou de petróleo, realmente ele é hoje o petróleo no mundo comercial. Ele é o novo petróleo, né? Então quem tem a informação tem poder, né? E aí o poder está na mão de poucos. E o que significa isso? Então, colocar uma lei que protege as pessoas, né? Vai proteger lá dentro da nossa Constituição, que é a personalidade da pessoa, tá? Então, proteger nossa imagem, né? A privacidade. A gente sempre teve privacidade, né? Desde a Constituição de 88, só que ela evoluiu agora dentro desse mundo virtual aqui, então, com a Lei de Proteção de Dados. Lembrando, tá, Ricardo? É importante, a lei ela não vem inviabilizar nenhum negócio. Tá? A inovação continua se valendo de dados, a inovação continua sendo necessário dados, mas a gente vai usar agora de uma forma estratégica com requisitos legais. Ricardo, a principal discussão ou dúvida nos grupos de síndico, WhatsApp, eu faço parte de alguns, é como isso vai interferir diretamente a vida dos condomínios e a vida do síndico. Como que você está lidando com essa nova lei? Ricardo, o manuseio de dados dentro de um condomínio sempre foi matéria de muita preocupação, né? Mesmo antes da lei. E a lei, agora com toda essa... com todos esses normativos, ela passa a ser uma ferramenta parceira do síndico, né? Porque ela agora vem para consolidar e para legitimar muitas vezes a nossa atuação, né? Porque muitas vezes nós tínhamos o receio e o cuidado no tratamento dessa informação, mas o condômino se acha no direito de ter acesso de maneira irrestrita a essas informações, né? Então era um transtorno e até encontrar essas barreiras pelo caminho. Com a nova lei... É um aliado do síndico, pelo seu ponto de vista. É um aliado, com certeza, um aliado. Sim. Eu vou até chegar um pouquinho mais para frente nesse assunto, mas eu queria, doutora, que você me pontuasse como diretamente interfere a vida dos nossos condomínios, cuidados pelos nossos síndicos. Perfeito. Aqui a gente primeiro precisa saber para quem a lei se aplica, tá? Então a lei se aplica tanto para a pessoa física ou jurídica, não, tá? Se a pessoa física, desde que tenha aqui dados de forma econômica, desde que ela manipule dados para questões econômicas. Quando a gente traz isso para o condomínio, então a gente vê que se for um condomínio residencial, quando ele coleta ali a minha imagem para que eu possa ter acesso ao condomínio, ele não está fazendo isso de uma forma comercial. Só que o que acontece? Há uma cadeia de valores que vai acabar pegando esse condomínio. Então, por exemplo, o condomínio ele vai passar esses dados dos condôminos para a administradora. A administradora já é com fins econômicos. Então, a administradora... E algumas, sim, usam de maneira irregular, né?
Desculpa, o meu telespectador está acostumado e eu realmente Fala a pontuo. verdade, E algumas usam, e não são poucas, e se beneficiam financeiramente disso. Isso Esse vai ter que mudar comércio é ilegal, vai ter que mudar. E vale lembrar, né, doutora, desculpa interrompê-la mais uma vez, mas vale lembrar que normalmente no contrato firmado entre o condomínio e a administradora já existe uma cláusula de proibição de utilização desses dados, né? A legislação, na verdade, nesse caso, ela só está assinando embaixo e normatizando como deve ser feito, mas normalmente não, 99,9%, se não tiver até errado o contrato, tem lá essa proteção dos dados dos condôminos e de quem acessa o condomínio. Perfeito. Agora, o problema é que antes, só com a cláusula, né, dependia-se de invocar essa cláusula e aí você tinha que fazer a prova de que aqueles dados foram utilizados. Agora, com a nova lei, a gente tem uma fiscalização do próprio titular, né? Nós, como titulares de dados, acabamos sendo aqui os fiscais da legislação. Então, assim, olha, eu moro nesse condomínio e, de repente, a administradora passou meus dados pessoais para, sei lá, para onde eu estou recebendo aqui. Inclusive, teve uma condenação essa semana, se me permite alongar um pouquinho. Vale a pena nós falarmos, como o nosso programa ali é duradouro no tempo, vale a pena falar, nós hoje estamos no dia 6 de outubro, né, de 2020. Vale a pena falar porque foi essa semana para as pessoas terem noção. Perfeito. É porque a lei ela é recente agora, né? Sim. Existe uma dúvida jurídica aí, mas eu vou colocar aqui que a lei entrou em vigência dia 18 de setembro de 2020, tá? Então, do dia 18 de setembro, a gente só não tem as sanções administrativas, mas todo o resto a gente tem. Inclusive, teve uma condenação essa semana da construtora Cyrela, eu vou falar porque o processo é público, tá? Tem a publicidade do processo, saiu em todos os jornais jurídicos. E a Cyrela, ela foi condenada, por quê? Porque o ano passado, a pessoa que comprou o apartamento, ela começou a receber várias mensagens assim, olha, você não quer colocar vidro? Você não quer colocar móveis planejado? E ele falou, de onde você conseguiu meus dados? Ah, foi da Cyrela, a gente tem aqui a parceria. Então ele provou tudo isso, pediu para excluir, não excluíram, ficaram ligando e ele ingressou com a ação o ano passado, a lei ainda não estava vigente. E ganhou. E ela foi julgada agora, né, mas com base mais no CDC, né, Código de Defesa do Consumidor, e com base também na Constituição e no Código Civil. Perfeito. Tá? E a lei, é como você falou, ela veio só chancelar aí o que... Muito bom trazer esse exemplo, embora a Cyrela não vai gostar muito, mas não tem problema. A gente aqui tem que falar o que aconteceu. Porque não foi, nesse caso foi a Cyrela, mas a gente sabe que, como eu falei aqui, muitas administradoras usam de maneira irregular, muitas construtoras, incorporadoras também usam, a gente sabe, de maneira irregular. Ricardo, esse é o principal cuidado que o síndico tem que ter? O manuseio por parte da administradora, ou da contabilidade, ou da terceirizada? Não, a nossa preocupação já começa ali na portaria, né? Porque o pessoal de equipe de portaria são os primeiros a ter acesso a dados importantes, né? Porque é ali onde se faz a primeira triagem de quem acessa o condomínio, muitas vezes com fotografia de documentos, com o registro da imagem da própria pessoa, do próprio visitante, né? E ali ele também tem acesso ao banco de dados das pessoas que residem no condomínio, ou que convivem dentro do condomínio, né? Então a lei ela veio trazer mecanismos para que a gente agora comece a repensar o modelo de atuação dos condomínios, de gerir e tratar esses dados, né? Isso vai muito além, a nossa preocupação vai muito além disso. Eu vou colocar aí para ele tocar o programa, porque é perfeito, e era o próximo tópico que eu vou deixar para o segundo bloco, que é o seguinte: o que eu posso fazer na portaria? Controle de acesso. Eu preciso pedir autorização para fotografar o documento? Eu preciso pedir autorização para fotografar a pessoa? Como eu posso usar as digitais, as faces? A gente sabe que tem, a legislação trata desse assunto. Para comercial é diferente do que para prédio residencial, a gente vai falar isso no segundo bloco. Tá? E você que está em casa terá essas respostas e muito mais na sexta-feira. Até lá!